não entre em conflito ou procure entrar o menos possível em conflito com os outros e com as coisas do mundo. Isso é uma coisa que depende da pessoa não estar em conflito consigo mesma, antes de mais nada. Isso envolve a pessoa estar centrada naquilo que realmente é a sua necessidade e trará o melhor ao longo do tempo. Então, durante os últimos anos, eu fui percebendo que a melhor forma de conseguir se realizar é se atendo ao essencial, se atendo ao que é substancial de fato, ao que é universal, ao que tem valor, e não a coisas aparentes que parecem vantajosas, parecem importantes, mas no fundo serão apagadas pelo tempo, como castelos de areia. O que vai sobrar é a experiência dessas coisas. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida é tentar se interessar por coisas que são abundantes, por coisas que são infinitas, eternas, e até mesmo por questões materiais, mas coisas materiais que são realmente importantes para a pessoa. E diga-se de passagem, não é necessário muita coisa para nós sermos felizes de fato. Só que, de novo, a gente precisa estar alinhado com os princípios universais. A gente não pode chegar e começar a cair nas armadilhas do mundo, cair nas narrativas, nas pseudo-teorias, nessas pseudo-filosofias. A gente não pode ficar caindo na conversa, nas versões que nos são apresentadas. A gente precisa se voltar para nós mesmos e vermos o que realmente é importante. Então, na minha vida, pessoal, especialmente profissional, eu fui buscando pegar coisas, lecionar disciplinas que estavam lá abandonadas, não existia nenhum conflito de interesse, não existia muito interesse em torno daquelas coisas. Eu fui buscando também horários, eu fui buscando atividades onde não há tanta disputa de interesses. Então daí eu fui percebendo que essa forma de atuar ela é muito boa. É claro que assim, se a maioria do mundo joga, deixa jogado para um lado, ou até deixa num depósito de lixo, certas coisas, você vai escolher pegar não todas as coisas que estão lá no depósito de lixo ou jogadas por aí, mas você vai pegar essas coisas que estão aí que lhe interessam, que você tenha alguma afinidade, que você veja valor naquilo, onde os outros temem, ou não veem nada de interessante. Então, é claro, você também não vai pegar as coisas que estão sobrando indiscriminadamente. Você vai ver se aquelas coisas lá que estão jogadas lhes parecem interessantes. Se você pode crescer com aquelas coisas, pegando aquelas coisas e sendo responsável por cultivá-las. Usando uma metáfora, no mundo agrícola. Então, a gente precisa sempre atuar dessa forma. Isso vai evitar muitos conflitos com o mundo. Você vai conseguir cada vez mais o que você quer se você estiver centrado no que realmente interessa. Como são poucas as pessoas que têm uma visão mais profunda, que se lançam a determinadas aventuras interiores, diga-se,
aventuras de aquisição de experiência, né, de aprendizado, de crescimento, existe um terreno muito amplo, né? Existe muito espaço para a gente conseguir encontrar coisas interessantes nesse mundo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então a gente precisa valorizar as pequenas coisas, né? As coisas simples que a gente tem por aí, ao invés de ficar olhando, né, uma casca que seja temerosa ou algo que pareça que não é interessante e etc. Por quê? Porque quem está vendo em profundidade maior, ele não vai estar pensando de acordo com a grande maioria das pessoas. O seu pensamento, sua forma de perceber as coisas não é do mesmo tipo. Então, de repente, você pegar alguma tarefa que para os outros é extremamente desinteressante, difícil, cansativa até de alguns pontos de vista, coisa que não traz vantagem imediata, para uma pessoa que vê em profundidade, aquilo pode ser a coisa mais interessante que existe. E dessa maneira, você consegue facilmente pegar aquilo e se desenvolver usando aquilo, né? Trabalhando com aquela coisa. Então, eu venho praticando isso, né, muito ao longo dos últimos anos, em vários termos, né? E o principal de tudo isso é você que está se despertando, né, se propôs a isso e está praticando, você se alinhar com a sua natureza, né? Então, uma pessoa que está mais desperta para as coisas, a melhor coisa que ela pode fazer é ela se centrar em si mesma, ser natural, seguir a sua natureza, né? A sua intuição, né? E se alinhar também, né? Prezar pelo seu bem-estar. Então, se você não vai pegar um monte de atividades apenas para aparentar que está fazendo serviço, porque você tem um pavor enorme que as pessoas fofoquem a respeito de você, ou lhe anotem seu nome, né, numa caderneta preta ou coisas do tipo. Você tem que tirar tudo isso da cabeça e pensar na sua saúde, né, mental, emocional, física. Você tem que pensar na qualidade do serviço que você vai fazer, né? Não adianta pegar 20, cuidar de 20 bolinhas, né? Sendo que você tem um limite, né, de tempo, de energia, de recursos e etc. Talvez seja melhor só pegar 5 ou 6 bolinhas, né, e trabalhar elas muito bem, mantendo sua saúde, sua integridade, né, sua integridade psíquica e tudo mais, do que pegar um monte de coisa por pavor, né, por um medo exagerado do que os outros vão pensar. E para isso é preciso ter aquilo que eu falei, coragem. Porque a pessoa vai estar fazendo algo que está indo na contramão do que o mundo está fazendo. Só que o mundo faz isso não porque é a coisa certa a ser feita, mas porque as pessoas têm medo, né? São governadas pelo medo. Isso se transforma num pavor de não se entupir de coisas, de atividades. As pessoas, se vocês repararem bem, elas não conseguem ficar em silêncio. Elas não conseguem arranjar condições para criar bolsões de tempo livre. Elas não conseguem criar essas coisas. Elas sempre estão se atolando de coisas, né? Estão se atolando, né, na lama e se entupindo de coisas para fazer. E elas fazem isso baseado nas circunstâncias do meio, que sempre se pressionam a pessoa. E o próprio indivíduo já internalizou isso, e a própria mente dele, a consciência racional, analítica, acaba pressionando a própria pessoa
a pegar um monte de coisa, a sempre estar se desgastando, a sempre estar gritando, né, falando demais e por aí vai. Então, isso ocorre por quê? Simplesmente pelo motivo que eu já venho falando há muito tempo. Nós estamos sendo governados pelo intelecto. O intelecto está no controle da situação da maioria das pessoas. E o intelecto, ele é muito centrado em desejos e no medo, né? Aliás, o intelecto é uma ferramenta extremamente poderosa dos instintos. Então, o intelecto está mal orientado porque ele visa satisfazer os instintos de uma forma sofisticada. Os instintos mais baixos e de forma exagerada, diga-se de passagem. Enquanto que o intelecto ele deveria estar subordinado a uma inteligência superior, que eu chamo de intuição, alguns chamam de consciência. Na grande síntese é definido como consciência intuitiva, né? Consciência sintética. E, independentemente do nome que a gente use, a gente pode dizer que é a intuição, que é uma inteligência infinitamente superior à razão. É essa inteligência que deve dominar a razão para que a razão controle os instintos, né? E posteriormente você supere esses instintos mais baixos. Você transcenda essa natureza. Dessa maneira a gente consegue resolver todos os problemas da nossa humanidade, né? Gradativamente. Então, a questão aqui é uma questão de você se centrar em si mesmo. É preciso que o ser humano saiba o que ele veio fazer aqui. Qual é o nosso papel nesse planeta? Qual é a minha missão de vida, na minha posição atual? Porque se a gente não fizer essas perguntas, a gente vai ficar cada vez mais perdido. Então, voltando à questão, né, eu até esqueci sobre o que eu estava falando, mas deu branco. Eu estava falando sobre o medo, né? Então, o medo, ele deve ser... Não estou falando aqui para a gente não ter medo, mas a gente precisa não ser governado pelo medo. Porque a partir do momento que somos governados por esse medo, a gente põe tudo a perder. A gente não dita mais os rumos de nossa vida. Então a gente precisa realmente começar a descarregar das coisas. Então a gente precisa não entrar em conflito com as pessoas, mas não porque a gente tem medo, né, de não vencer uma luta, né, ou porque o nosso ódio é tão grande que, caso a gente entre em conflito, vai ficar até ruim para nós. A gente não vai ter força suficiente para vencer. Não é por causa disso. É porque muitas das coisas que têm um valor enorme estão jogadas por aí. São abundantes, né? Ou estão no lixo, ou são desconsideradas. E são essas coisas que a gente deve pegar, né? O que, claro, estiver de acordo com nossa vocação, né? Nossa natureza. A gente tem esse repertório, né? Esse reservatório imenso. A gente deve escolher coisas desse reservatório e trabalhar em cima delas. Não vai ter disputas, não vai ter brigas, não vai ter várias coisas do tipo. Então é um terreno onde tudo é abundante. Porque se você estiver alinhado com o nível de consciência médio desse planeta, você vai estar brigando insanamente para conseguir certas coisas. Porque todo mundo vai estar querendo aquilo, né? Todo mundo quer ficar rico, né?
Todo mundo quer comprar um monte de coisa. Todo mundo quer parecer feliz nas redes sociais. Todo mundo quer aparentar, mas não ser. Todo mundo quer coisas que levem uma vantagem imediata. Todo mundo quer coisas fáceis, né? Querem fazer atividades fáceis que pareçam difíceis para conseguir ter vantagens. Todo mundo quer isso. Então, se você quer essas coisas também, você vai entrar no mesmo nível, você vai estar no mesmo nível de vibração do mundo, né? E daí tudo para você conseguir vai ser sofrido, vai ser atritoso, vai haver disputa e tudo mais. Se você não tiver interesse nessas coisas, quer dizer, você não quer virar um miserável, mas você não quer ser rico, você quer ter o necessário. Você não precisa de um monte de faculdades, mas a que você tem já basta. Você pode aprender por conta própria, como leigo, muitas coisas. Você não precisa ter um monte, né, de contatos, né, somente para ter aquele networking, que na verdade é só aparência e teatro, né? Você se restringe a contatos importantes, né, que lhe tragam alguma coisa, né? Você ajuda pessoas que querem se ajudar, né? E que você tem condições de ajudar, não apenas financeiramente, mas na forma de conselhos, na forma de um apoio, na forma de vários tipos de ajuda. Então, a pessoa vai começar a cortar várias coisas, né, da vida, vai começar a se aliviar. E daí você vai perceber que sua vida vai ficar mais leve. Você vai se sentir mais leve. As coisas serão mais simples. E você vai perceber que de repente você não está mais sofrendo tanto para compreender certas coisas. Então, eu, por exemplo, né, eu tenho várias disciplinas extremamente difíceis que eu leciono, que vão ficando cada vez mais simples, e eu não preciso estudar tão sofridamente para conseguir assimilar as coisas, porque eu estou vendo a coisa cada vez mais na sua essência. Então, eu tento me ater ao princípio universal, e a partir daí eu vou desenvolvendo a coisa. Então, isso faz eu necessitar de muito menos estudo formal, muito menos leitura, porque eu tenho uma vivência, eu sinto a coisa, né? Eu vivencio, eu entro no drama daquela pessoa que produziu aquela coisa, que descobriu, né, aquela coisa. Então, isso vai tornando mais fácil assimilar vários tipos de coisas que ocorrem, tanto na vida, né, quanto nas questões acadêmicas ou profissionais, né, burocráticas, e por aí vai. Isso vale para tudo. Então, essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é você precisar do mínimo possível para ser feliz. E é claro, não estou falando aqui para a gente fazer como os Francisco, né, São Francisco, sair pelado por aí com um saco e viver mendigando, mesmo porque o nosso mundo moderno, a nossa sociedade atual, ela demanda um certo grau de conforto, né? A pessoa precisa ter roupas, eu preciso ter esse espaço aqui com tranquilidade, né? Para conseguir fazer esses vídeos, né? Estar transmitindo essa visão. Preciso ter uma internet, um computador razoável, né? Já tenho 8 anos e meio aqui, mas ele está ótimo. Eu preciso não me preocupar com se eu vou ter comida ou não daqui um pouco, né? Eu não posso estar preocupado se eu tenho condições de pagar as contas de luz, né? E por aí vai, né? As necessidades básicas. Então, a pessoa não pode viver numa situação onde ela fica jogada na rua, né? Sendo objeto de todos os tipos de vildade por parte desse sistema, né? Dessa humanidade ainda infantil.
Então a pessoa vai precisar, claro, de ter algum conforto material. Lembrando que conforto é uma coisa, confortite é outra. Confortite é uma doença, né? Onde a pessoa quer ter cada vez mais e não tem limites, né? Agora, conforto é você ter o necessário, né, para ter uma vida física, né, emocional, mental decente e talvez alguns extras para a sua função específica, né? Então eu, por exemplo, né, para mim foi muito útil ter feito universidade, né, uma faculdade de engenharia numa universidade, ter lido vários livros de história, visto vários filmes fantásticos, e até mesmo ter feito pós-graduação, né, estudado um pouco idiomas, né, o francês e o italiano, né, eu sei, um nível intermediário, o inglês, né, porque essas coisas acabam me facilitando. Eu consigo ver vídeos, né, que falam sobre coisas interessantes, eu consigo saber sobre aspectos linguísticos, eu consigo compreender mais ou menos bem, né, alguns papers de uns cientistas renomados, né, sobre temas que me interessam, né, que vão de acordo com as visões de Balde. Então eu consigo ter noções graças a tudo isso, né, e também por ter uma vida razoavelmente, né, confortável, não porque eu seja rico, mas porque eu valorizo o essencial, o necessário. Eu me atenho a questões mais simples no material. Eu sou ambicioso no espírito, né? No universo espiritual. Nesse quesito, a minha ambição é enorme. Agora, o espírito é o avesso da matéria, né? Quem é ambicioso do ponto de vista do mundo, né, material, financeiro, social, ele vai sempre estar se desgastando, ele sempre será escravo, ele sempre estará disputando coisas, conflitante consigo e com os outros, sempre estará em guerra perpétua, né, contra o mundo externo. Só que quem é ambicioso espiritualmente, ele vai se centrar, né, no mundo material, ele vai se reduzir até o limite, claro, possível, vai vivificar essa vida dele, mundana, e ele vai avançar o máximo possível nesse universo interior. Então, nesse caso, os outros podem até ver essa pessoa como louca, como um imbecil ou coisa do tipo. Mas essa pessoa, com certeza, terá paz para trabalhar. Pelo menos mais paz do que muita gente possui, né? É claro que uma pessoa que está dedicada totalmente à ascensão e ao esclarecimento dos outros vai sofrer vários tipos de ataques. São os ataques do antissistema, né? Seria o diabo, né, tentando frustrar os planos seus de ascensão, de ajudar os outros. Isso ocorre também, né? Mas em vários aspectos mundanos, a vida de alguém que está dedicado ao espírito é uma vida mais gratificante, eu posso dizer. É uma vida mais interessante. E é uma vida maravilhosa também, se a gente for ver. Quanto mais a gente se aproxima do fim, né, da nossa estadia aqui, encarnado, mais isso vai ficando claro. Então, eu acho que o conselho que eu posso dar aqui nesse vídeo é esse. Não dispute coisas que o mundo avidamente quer. Enxergue, né, desperte e veja o que é realmente essencial. E você vai perceber que existe um reservatório de coisas maravilhosas, né, um reservatório infinito de coisas maravilhosas, né,
Aliás, um reservatório cheio de coisas do mundo que não tem tanto valor, mas que podem ter um valor enorme, né? Com você vivificando a coisa. Então isso eu venho aplicando já há um bom tempo, eu venho percebendo que traz bons resultados. Muita coisa que aconteceu na minha vida, eu nunca imaginei várias coisas que aconteceram ao longo dos anos. Né? Eu nunca pensei que eu estaria nessa posição atual. Eu nunca pensei que eu conseguiria aprovar vários cursos, né, criados por mim e que eu conseguiria até certo ponto, né, executar alguns deles. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de ministrar disciplinas, né, tão difíceis, né? E, no entanto, eu estou fazendo. Eu nunca pensei que eu conseguiria criar métodos novos, né, de avaliação, um método novo de ensinar. No entanto, eu venho desenvolvendo isso. Eu nunca imaginei que eu passaria em concurso, né? Nunca imaginei que eu teria uma vida relativamente tranquila. Eu nunca imaginei várias coisas, né? E é interessante, né? Que também eu nunca pensei que um monte de coisa que eu fiz de forma inconsciente durante a vida vem se revelando extremamente útil para eu potenciar mais ainda esse trabalho que eu venho fazendo. Eu uso vários elementos aqui para relacionar essas questões metafísicas, né, muito elevadas, para a vida das pessoas, né? E eu faço isso através dos filmes que eu vi, das músicas que eu escuto, dos conhecimentos que eu tenho a respeito de ciência, né? Parcos conhecimentos, né? A respeito das ciências, das filosofias, das religiões, a arte, minha vivência, né? As situações de vida. Então, tudo acaba sendo útil. Tudo o que aconteceu com você, meu amigo, minha amiga, vai ter uma utilidade muito grande após você despertar, porque você vai ressignificar aquilo que ocorreu e você vai extrair o melhor dele. Então, você percebe que realmente o reservatório é enorme. E a gente não está buscando nos lugares certos, né? A gente está buscando coisas que, assim que a gente pega, a coisa desaparece, né? Ou a coisa se transforma numa cola, né? Num excremento, numa coisa asquerosa depois de um tempo. Né? A própria coisa que a gente busca acaba nos traindo, né? Está lá na grande síntese, nos primeiros capítulos a sua voz fala, vós que buscais tanto, não fala exatamente assim, né? Mas é nessa linha. Vós que valorizam e buscais tanto dinheiro, tomem cuidado, pois o dinheiro vos trairá. Não é que o dinheiro seja ruim, mas o problema é que a gente ficou uma civilização tarada por dinheiro. A gente colocou o dinheiro como nosso Deus, né? Como centro, a meta última das coisas. Você capaz de destruir o mundo inteiro para ter num cofre trilhões e trilhões. Sendo que você não pode se alimentar com eles, nem respira. Isso é apenas um meio. Mas a gente transformou em fim. E a pessoa fala, não, eu não transformei num fim e tal. Mas aí você vai ver como a pessoa está agindo no dia a dia, em cada ato. Você vai perceber que isso, na verdade, ela está se contradizendo. Tudo que ela faz na vida reflete, né, expressa que ela vê o dinheiro como um fim, mesmo que ela não tenha consciência disso. Então, a gente precisa enxergar mesmo o que está acontecendo, né? Para onde a gente está indo. Porque o dinheiro, né, se a gente ficar preso a uma coisa que não é um fim, né, que não é eterna, que não tem um valor real, ela é só um meio para a gente chegar ao valor real. Se a gente ficar preso a isso e absolutizar, a gente uma hora vai acabar sendo traído.
né? O intelecto nosso vai acabar nos afundando. Então a gente precisa que algo domine esse intelecto, né? Não destrua ele, mas domine ele, para que faça-se o uso correto dos nossos canais humanos. E a gente deve fazer isso o mais rápido possível. E uma das formas de fazer isso é essa questão de saber onde buscar as coisas, né? Não dispute coisas que dizem pouco a respeito do seu real interesse. Vá nas coisas realmente valorosas. No começo pode parecer um pouco desagradável, sim, eu não nego, mas à medida que o tempo passa, você vai ver que você vai crescer em muito. Você vai ficar muito à frente dos outros. Os outros nem vão perceber. Isso vai lhe dar uma paz tremenda. Vai lhe dar um conhecimento maior, oportunidades fantásticas irão surgir, e daí você vai estar construindo o seu destino. A gente precisa não ser um mero marionete, né, das forças do meio, do contexto, mas sermos uma consciência poderosa que faz uso dessas condições do meio e usa tudo isso a nosso favor, a favor de nosso desenvolvimento interior, da nossa expansão de consciência, da nossa autorrealização. E com isso, a consequência natural vai ser um transbordamento dessa vivência através de atos. Daí começa a parte da transformação social, da revolução sistêmica, né? Sustentada por uma vivência interior, por um despertar de consciência. E os processos vão se retroalimentando. Claro, não ocorre, eu desperto, vou do 0 para o 100% e daí depois eu atuo fora. Isso vai, você já dá um grande salto quântico, você já transborda para fora, daí você recebe de volta, você desperta mais e vai indo assim. Mas quem já começou a subir nessa vertical mística, a vertical da intuição, já começa a perceber todos esses fenômenos. De repente, tudo que eu falo aqui não é mais abstrato, é a coisa mais concreta que existe. E as abstrações, na verdade, são essa vida superficial, barulhenta, cheio de interesses e esquemas, na qual a imensa maioria ainda está presa. Então não vamos nos ancorar nessas coisas. Nos prendamos às coisas do mundo apenas o necessário e busquemos as coisas do Espírito. Porque essa é o objetivo nosso. Nós estamos aqui nesse mundo por isso, né, para isso. E nesse universo também. Nós existimos para evoluir, como uma vez eu deixei claro num título de um dos meus textos que eu coloquei no blog. Então é isso, gente. Era o que eu tinha para falar hoje aqui. E eu desejo a todos uma boa semana. Saudações fraternas.